Cara, eu quero conversar com vocês sobre um lance muito importante que diz respeito muito à nossa forma de ser onda, que é o quê? Palavras, se você quiser anotar aí, enfim, que eu vou falar com vocês hoje, é o compromisso com a excelência. Desde que a onda nasceu, nós entendemos que Deus era digno de receber o melhor. Certo? De receber o melhor. Ele deveria receber o melhor nosso, ele deveria receber algo expressivo, bonito, que de alguma forma expressasse a glória dele. Deus deu uma visão a Davi, pai de Salomão, a visão de um templo magnífico, vislumbrante, no qual Deus não tinha dado a Davi a missão de construir aquele templo, mas tinha dado a Davi a missão de levantar os recursos para a construção daquele templo. Nasceu Salomão, então Deus encarregou Salomão para a construção do templo. E o templo, cara, era algo vislumbrante, visualmente extravagante, ostentação demais, porque aquele povo entendia que Deus deveria ser glorificado, exaltado, Deus deveria ter essa grandeza manifesta na terra, porque afinal de contas, de acordo com a promessa que Deus havia dado a Davi, a presença de Deus estaria dentro do templo, no Santo dos Santos. Então, se Deus vai estar dentro desse bagulho, precisa ser o melhor. As cortinas têm que ser de seda, não pode ser qualquer tecido. As metragens do templo têm que ser perfeitas, nada de parede torta. As pilastras têm que ser exorbitantes. Tem que ter ouro, tem que ter prata, tem que ter pedras preciosas. Os sacerdotes, para entrar na presença de Deus, têm que andar com colete sacerdotal, extravasando a glória de Deus. Porque aquele povo entendia que Deus era digno do melhor. Do melhor. É óbvio que as circunstâncias mudaram. É óbvio que Deus hoje não pede para que nós construamos um templo de Salomão. Por mais que alguns construam. É óbvio que Deus não nos pede isso, mas ainda assim Deus continua sendo o mesmo Deus. O digno do nosso melhor, o digno da nossa excelência, não das nossas obras. E aí, olhando para a igreja de maneira categórica e participando dela durante bastante tempo, uma das coisas que eu percebo de maneira alarmante é como a igreja tem a dificuldade de fazer o melhor para Deus. Vocês já perceberam isso? Como nós temos dificuldade disso, velho? Por exemplo, música dentro da igreja. Anteriormente, a música, ela era levada pela igreja. As carruagens que estavam na frente da cultura, da música, da arte, era a igreja. E ficou muito para trás, muito depredada. Ao ponto hoje que aquelas músicas que nós intitulamos como cristãs, em grande parte são ruins. Não em todas as partes, mas em grande parte são. Aí você entra em alguns sites de algumas igrejas, péssimos. Algumas formas de comunicação de algumas igrejas, horríveis. Rádio de igreja, terrível. Aí você vai olhando algumas coisas que tipo, cara, parece que tem uma destonação com a glória de Deus, sabe? Parece que a gente não está conseguindo manifestar a glória de Deus. Porque, na verdade, no final das contas, isso tem a ver com o Espírito que habita dentro de nós, que nos impede de oferecer o melhor para Deus. Por exemplo, vamos no show do Coldplay. Teve uma galera que foi. Nenhum problema. Vão, mesmo. Vamos no show do Coldplay, mano. Sei lá, o ingresso lá do show do Coldplay inteiro tava 500 pila.
para 4 horas de show. Animal, eu acho que merece. Maracanã, faixa, Coldplay, muito louco. Aí a gente faz uma conferência, que no primeiro lote cobra R$150. Ah, muito caro. Você está vendo como esse espírito miserável habita dentro do crente? Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Por exemplo, né? Enfim, tem gente de dentro e de fora, isso que é mais bizarro, né? Que fica procurando alguma coisa para criticar a onda. Nós vamos mudar de espaço, vamos para um espaço que vai dar um boom na cidade. Você pode ter certeza que vai ter uma galera que vai falar o quê? Para que isso? Para que isso? Vai ter, eu já estou esperando. Na verdade, antes de ter, já ouvi falar disso. Tem um monte de gente que vai falar. E aí, enfim, entra num culto, jogo de iluminação. Para que isso? Para quê? Mas esse mesmo elemento estava no planeta Atlântida. E estava lá no show do Jota Quest com a mão levantada e falando, nossa, que louco! Por quê? Porque existe um espírito dentro de nós que eu imputo a esse espírito dado pelo diabo, que nos faz pensar que devemos ser miseráveis com Deus. Miseráveis. Tipo, basicamente é o quê? Na igreja tem que ser tudo ruim. Tudo ruim. Ministério com as crianças na igreja tem que ser ruim. Tem que ter um flanelógrafo. Vocês não são do tempo do flanelógrafo, né? Tem que ser péssimo, tem que ser ruim. Por quê? Para aprender a dar valor. E aí essa cultura, ela é uma cultura meio que, enfim, extrapolada para todos os locais e regiões. E aí você vê algumas igrejas se destacando em excelência, por exemplo, como algumas igrejas norte-americanas que tem, sei lá, um McDonald's dentro da praça de alimentação da igreja. E aí o que eles falam? Uma empresa. Não, é uma igreja que está comprometida em oferecer o melhor. Não é uma empresa. É uma igreja que está querendo fazer o melhor para Deus. Porque se um shopping pode ter um McDonald's, por que uma igreja não pode? Se uma balada pode ter um show, tipo, extravagante, top, por que uma igreja não pode? Se a concentração para o Coldplay tem que ter, enfim, uma repercussão nacional de mídia, por que a igreja não pode? E aí, pior de tudo, que às vezes nós nos sentimos ofendidos como se nós tivéssemos errado. Alguém de fora olha para a onda e diz, vocês são muito bons em marketing. E você fica ofendido. Fala, não, somos bons mesmo. E aí, somos bons mesmo, estamos, enfim, por cima da carne seca. Por quê? Porque aquilo que nós estamos fazendo é para Deus. Vocês são um espaço animal. Vocês não acham demais? É muito louco. Coloca no bolso qualquer casa noturna em Joinville, é verdade. Mas é para Deus. Por que para Deus tem que ser pior, enquanto para o mundo ou para qualquer outra coisa que não tem a ver com Deus tem que ser péssimo? Então, desde o começo da onda, nós enfatizamos demais isso. Nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Se é para cumprimentar na porta, cara, a gente tem que dar um melhor cumprimento na porta. A gente tem que dar aquele cumprimento que o cara vai dormir pensando no cumprimento. Que nem o Jeff. Tem uma galera que dorme com o Jeff à noite, assim, acredito. Tem que ser o melhor cumprimento. Se a gente vai fazer música, tem que ser a melhor música. Nós temos que ter um compromisso com excelência. Agora, nesse compromisso com excelência, por vezes nós podemos nos perder. Por vezes nós podemos perder a nossa essência. E é por isso que nós vamos ter a conferência falando sobre essência. Mas, às vezes, a gente pode meio se desvirtuar do caminho e perder de vista algumas coisas bem importantes a respeito do que é ser igreja. Primeira coisa que eu acho que é importante nós definirmos essa tarde, se tratando desse assunto. O que é ser uma igreja excelente?
que é ser uma igreja excelente? Por favor, aí, 5 voluntários que dizem aí para você o que é ser uma igreja excelente. Vamos lá, coragem, seja forte e corajoso. O que é ser uma igreja excelente? Uma igreja que trampa. Oi? Uma igreja que oferece o amor. Uma igreja que é igual a Jesus. Uma igreja que não faz corpo mole. Último. Oi? Uma igreja que faz discípulos. Legal. Enfim, todos nós vamos dar várias sugestões. E não que elas sejam equivocadas e erradas ao longo do processo. Mas, eu acho que nós poderíamos definir uma igreja excelente da seguinte maneira que podemos visualizar melhor o que é ser uma igreja excelente. E essa excelência, no meu modo de entender, resumem todas as outras manifestações dessa excelência. Que são 3 aspectos. E para você gravar na tua mente, tem a ver com largura, altura e profundidade. O que é largura? Quantidade. Uma igreja excelente é uma igreja que cresce. Uma igreja que se multiplica. Uma igreja que se expande. Amém? Segundo aspecto, uma igreja com altura. Altura tem a ver com qualidade. Uma igreja que faz bem o que faz. É fazer discípulos? A gente faz bem. É praticar o amor? A gente vive o amor. Terceiro aspecto, uma igreja com profundidade, que tem a ver com unidade. Se vocês forem lembrar, a gente já falou várias vezes sobre isso ao longo da onda. Unidade, quantidade e qualidade. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Esse é o aspecto de uma igreja excelente. Uma igreja que tem quantidade, uma igreja que tem qualidade e uma igreja que tem unidade. Vamos falar sobre isso brevemente. Nós precisamos crescer. O chamado de Cristo para nós é que nós cresçamos. E se você está descontente com o fato de nós termos um alvo nesse ano aqui em Joinville de alcançarmos 5.000 pessoas, fique tranquilo, porque o nosso alvo ano que vem é alcançar 8. E no outro ano vai ser 10. E aí daqui a pouco você vai ficar tipo, porque a gente quer crescer. Segunda coisa, qualidade, que tem a ver com consistência naquilo que nós fazemos. E terceira coisa, unidade. A gente precisa estar fechado um com o outro. Olha para quem está do teu lado e diga, velho, tamo ou não tamo junto? Uma igreja excelente é uma igreja que vive unidade. O teu problema é meu problema, a tua luta é minha luta. Os teus desafios são meus desafios. Uma igreja que vive unidade. Uma igreja que mexeu com 3.000. Amém? E vamos pegar no final da aula. Brincadeira. A gente está junto. Não tem essa coisa de tipo, não, estamos juntos. Ele é meu irmão, é nós. Estamos fechados. Uma igreja que tem unidade, uma igreja que tem quantidade, uma igreja que tem qualidade. Agora, se tratando de qualidade, que é o que eu quero abordar de maneira mais profunda, essa qualidade, eu diria que ela manifesta de 2 formas. 2 formas. Primeiro, a igreja precisa ter uma qualidade natural. Aspecto natural. Nós temos que ser bons naquilo que é natural. Como assim? O cara toca no louvor. O cara tem que ser bom no que faz. Se você canta, você tem que se esforçar em ser o melhor que você pode ser cantando.
cara que está servindo no OD Gourmet, preparando, enfim, os lanches para as crianças da onda, preparando, sei lá, o cupcake para vender agora, de volta para o passado. Velho, tem que ser o melhor. E, mano, aliás, o cupcake de ontem estava fantástico. Dá uma salva de palmas para o OD Gourmet, velho. Cara, tava bom aquela parada. Eu só comi quando eu cheguei em casa, né? Tava bom pra caramba, mano. Me arrependi de não ter pego mais. Tem que ser bom. Naturalmente nós temos que ser bom naquilo que fazemos, ser senso crítico. É teatro, cara, tem que ser bom. Não basta vestir o cara de Jesus e botar alguns vestidos de demônio e né, vamos levar para o inferno, não, aí vê Jesus, não, sai para lá, demônio, e leva para o céu. Não, tem que ser uma parada boa. Vamos fazer dança, tem que ser bom. Não é uma parada de levantar tecido que tirou lá da cama de manhã e vai levanta tecido e não sei o quê. Não, tem que ser bom. Eu tenho uma bronca com esse tecido, já perceberam, né? Acho que é o 3º ano consecutivo que eu falo sobre ele. Tem que ser bom. Tem que fazer bem feito. A gente vai ter uma fanpage, ela tem que ser boa. Enfim, aquilo que a igreja oferece precisa ser naturalmente bom. E esse naturalmente bom, eu acredito que ele engloba algumas coisas bem importantes, que eu só vou passar por cima, que não é ênfase do que eu quero falar. Que tem a ver com ter paixão pelo que faz. Vibração. Quantos aqui são apaixonados pelo que fazem para Deus dentro da onda? Levantou a mão. Velho, você tem que ser apaixonado. Apaixonado. Sabe aquela coisa de vez em quando não dormir à noite porque você está pensando, tipo assim, cenografia, vou ter que fazer o carro do McFly e tal, como que eu vou fazer? Entendeu? Apaixonado, paixão. Paixão. E isso tem a ver com o aspecto natural. Segunda coisa, ter habilidade. Você tem que ter desenvoltura para fazer o que você faz. Você vai cuidar de criança. Você não tem que cuidar de criança como quem cuida dos meninos no barreiro jogando futebol. Você tem que ter habilidade para fazer isso. Você é um pastor que tem a responsabilidade de conduzir as suas ovelhas. Você tem que ser bom. Bom como? No mínimo você tem que saber a Bíblia na tua cabeça. Para o quê? Para que quando você for falar alguma coisa para a tua ovelha, seja palavra de Deus. Não as tuas opiniões e achismos. Um ministério excelente, naturalmente, é um ministério que tem visão. Que está em um lugar, mas quer chegar mais longe. Quer ir mais além. Quer fazer mais. Quantos aqui querem fazer mais com seus ministérios? Quais são os teus sonhos para o teu ministério? O que você tem sonhado para eles? Esses são aspectos de um ministério excelente, naturalmente. Mas como eu falei, não era a ênfase que eu queria dar, então só passei por cima. A ênfase que eu quero dar é o quê? Nós precisamos ser excelentes sobrenaturalmente. Quantos aqui chegaram na onda 2, 3, 1, sei lá quanto tempo atrás, e você entrou aqui dentro e, cara, você sentiu que tinha alguma coisa diferente acontecendo nesse lugar? Tipo, era alguma coisa que você não conseguia explicar, mas tinha algo diferente. Quantos sentiram e experimentaram isso? É interessante esse lance, porque esse lance, vamos denominar ele de, sei lá, alguma coisa, algo. É alguma coisa que tem nessa atmosfera que quando nós estamos reunidos, move meu coração. Move a minha mente, quebranta o meu coração. E é engraçado que muitas vezes as pessoas maliciosamente pensam
que esse algo que existe quando nós estamos reunidos é algo pré-fabricado. Ah, não, é uma lavagem cerebral, coloca uma musiquinha e tal, isso aqui. E para quem serve na onda sabe que isso não é algo pré-fabricado. O que nós fazemos e nos comprometemos a fazer é algo bom, naturalmente bom. Mas existe algo que extrapola as nossas habilidades. Existe algo que vai além das nossas habilidades, que tem a ver com a presença de Deus transbordante, atuante, se movendo no nosso meio. Lembra lá atrás que eu falei sobre o templo? O templo, ele era naturalmente bom, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de linho fino, de seda, colunas e tudo muito bem arquitetado e planejado. Mas a pergunta que eu te faço é: o que adianta erguer um templo, se naquele templo não tiver a presença de Deus? O que adianta vocês ensaiarem 3 meses para a conferência, se nós chegarmos lá na conferência e não tiver a presença de Deus naquele lugar? O que adianta nós arrumarmos as cadeiras se nós chegarmos aqui e não tiver a presença de Deus nesse lugar? Sabe, um ambiente cheio do Espírito Santo não é um ambiente pré-fabricado, tipo charabás, essa parada toda. Nada contra o falar em línguas e coisas do tipo. Mas é um ambiente que, sobrenaturalmente, eu sou tocado. Eu sou invadido por uma paz que eu não experimento em nenhum lugar. Eu sou invadido por um amor que em nenhum lugar eu consigo sentir. Eu sou invadido por uma justiça que eu não experimento em outros lugares, mas que eu experimento num lugar cheio de Deus. Cheio de Deus. E sabe, cara, quem era o responsável? Quem eram os responsáveis por fazerem a presença de Deus acontecer dentro do templo? Você sabe quem era? Eram os famosos levitas e sacerdotes. Os levitas, erradamente, muita gente pensa que eram os músicos. Os levitas eram os servos do templo, que por vezes estavam na música e outras vezes estavam limpando o banheiro que estava sujo. Os levitas eram aqueles que estavam servindo no templo. Os sacerdotes da mesma forma, mas com uma função distinta de interceder pelo povo. E eram eles que tornavam a atmosfera do templo um lugar cheio da presença de Deus. Porque faziam sacrifícios. Porque louvavam a Deus dia e noite. Os levitas ficavam 24 horas por dia louvando a Deus no templo. Então aquele lugar era tomado de uma reverência, de uma santidade, de uma atmosfera transbordante da presença de Deus. O que eu quero dizer com isso é o quê? Nós devemos ter 2 compromissos como igreja. Primeiro compromisso: você precisa ser excelente com aquilo que naturalmente você está dedicando a Deus. O melhor. Amém? Mano, ensaia. Faz o teu melhor. Ah, mas eu não ganho dinheiro para isso. Você só ganhou a tua vida para isso. Teu melhor. Sabe, se precisar dormir tarde, durma tarde. Se precisar acordar cedo, acorde cedo, mas o teu melhor. Mas isso não basta. É necessário ter esse algo. Esse algo que tem a ver com todos nós, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. E é quando nós sincronizamos essas 2 atmosferas, é que nós tornamos a igreja um lugar onde, cara, todo mundo que entra dentro dela é impactada.
Porque nós sincronizamos o aspecto natural da vida humana com o aspecto sobrenatural que é só Deus que é capaz de fazer e operar. Portanto, todos nós que servimos, devemos servir cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Você está limpando o banheiro cheio de Deus. Você está recebendo as pessoas ali cheio de Deus. Você está preparando o figurino para o próximo tema cheio de Deus. Você sobe no palco cheio de Deus. Então nós dominamos esse lugar com a presença de Deus. O equívoco e o erro de muitos de nós é pensar que quem promove a presença de Deus e um soma é o pastor e o louvor. Essa é a tua maneira tradicional de enxergar a igreja. Mas não é o pastor somente, e não é só a galera que está cantando somente que é responsável de transformar esse ambiente num lugar cheio da presença de Deus. Todos nós somos responsáveis. Porque todos nós, pelo menos aqui, nos colocamos como servos de Deus. Todos nós. Todos nós devemos vir até a presença de Deus com sacrifícios que atraiam a presença dEle para o nosso meio e façam a presença dEle transbordar no nosso meio. Agora a pergunta que eu te faço é: como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio de Deus? Pergunta aí para quem está ao teu lado. Como ser cheio de Deus? Troca uma ideia aí com quem está ao teu lado sobre esse assunto. Vamos ver a dica que o apóstolo Paulo dá em Efésios 5, 18. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, preste atenção: não se embriaguem com vinho. Amém? Aleluia. Na nova tradução da linguagem de hoje, não se embriaguem com cerveja, que leva à libertinagem. Olha o que ele diz: mas deixem-se, repete comigo, deixem-se. Está vendo que não é algo que nós fazemos, é algo que nós deixamos. Mas deixem-se encher pelo Espírito. De que forma? Falando entre vocês. Olha aí, ó. Falando entre vocês, de que maneira? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Uau! Vamos falar real agora? Como nós nos enchemos do Espírito? Falando entre nós, de uma maneira santa, de uma maneira que evoca a presença de Deus. Não é tipo, seu burro, passa a cadeira. A igreja está fechada, não pode entrar agora, caramba. Ô seu idiota, não falei para você tirar o cubo daqui? Dessa forma, nós não nos enchemos do Espírito. A maneira como nós deixamos nos encher do Espírito
É quando nós geramos uma atmosfera nos nossos relacionamentos, no qual invocam a presença de Deus. Sabe, eu não quero dizer para você, e eu acho que você não é ingênuo para pensar que o apóstolo Paulo está nos convidando a tipo assim, alguém te cumprimenta e fala, e aí? Ele fala, aleluia. Aí o outro te abraça e fala, Hosana. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos convidando a fazer, não é sermos fantasmas, ETs, na maneira como nós nos relacionamos. Mas o que ele está nos convidando, nos evocando a fazer, é falarmos somente coisas que edificam. E aprendemos a tratarmos uns aos outros de maneira espiritual. Porque não adianta, sei lá, a galera do teatro está ali atrás tretando, brigando, e chegar em cima do palco e falar, Deus vai nos usar. Não vai. Não vai. Talvez a peça teatral seja fantástica, mas Deus não vai usar vocês. Não adianta a galera das cadeiras estarem, tipo, tretada, brigada, arrumando cadeira, porque o cara que vai sentar na cadeira, ele vai se sentir mal na cadeira que ele sentar. Vai ter um demônio na cadeira. E que eu quero que você entenda que isso que eu estou falando, cara, é extremamente espiritual, não é físico, não é natural. Tipo assim, não, ninguém viu. Quem precisava ver era Deus, e Ele viu. E de alguma forma, se nós vivemos um ambiente onde a nossa unidade, a nossa tratativa comum nos relacionamentos não agrada a Deus, Deus não se agrada desse lugar. Lembra do que Jesus mesmo fala? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Se eles estiverem sintonizados em amor, em carinho, em afeto, cheio de vontade de servir a Deus uns com os outros, eu vou estar naquele lugar. Mas se não tiverem, estou fora. Eu não participo de um lugar cheio de mesquinharia. Eu não participo de um lugar onde tem um monte de rixa. Não participo. Não participo num lugar onde as pessoas não sabem tratar uns aos outros de maneira santa. Porque no final das contas, na eternidade, a única coisa que nós vamos fazer é tratar uns aos outros. Na eternidade a gente não vai dar dízimo. Na eternidade a gente não vai arrumar cadeira, não vai cantar música, vai ter anjo cantando. Na eternidade a única coisa que nós vamos fazer é se relacionar um com o outro. Então, se nós não nos relacionamos bem, de maneira santa, celestial, no nosso meio, não espere que Deus vai estar aqui, porque não vai estar. E esse é o motivo pelo qual, muitas vezes, aquilo que nós fazemos naturalmente não é tão bom, mas ainda assim Deus está lá. Eu tenho viajado o Brasil, pregado em várias igrejas. E uma coisa que serve para nós de glória, é que nós fazemos muito bem as coisas. Mas uma coisa que serve de vergonha em outro aspecto, é que eu já fui em vários lugares, que eles faziam muito mal as coisas. Inclusive, tinham aquelas danças de tecido. Mas era um lugar que estava cheio de Deus, velho. Era um lugar que estava cheio da presença de Deus. Era um lugar onde você sentia que tinha uma atmosfera de louvor, de adoração, de sintonia, de conexão com Deus, que não acabava, não cessava. Por causa do amor, do afeto uns para com os outros. E isso nos invoca o quê? Nos invoca, primeiro, a uma boa conduta dentro dos nossos ministérios mesmo, sabe? Nas nossas reuniões. Mas também evoca uma boa conduta quando nós nos relacionamos com outras pessoas de outros ministérios. Quando nós aprendemos a honrar, a valorizar, a dar valor, a olhar nos olhos e dizer, cara, obrigado. Deus está num lugar onde as pessoas sabem se relacionar com amor. Porque no final das contas, Deus é amor. Paulo continua dizendo algo que eu quero salientar. Dando graças. Dando graças. Fica por.
dando graças. Dando graças. Dando graças. Sabe uma coisa que você nunca me ouviu fazer? A única pessoa que me vê pecando dessa forma é minha esposa. Mas você nunca viu eu murmurando de nada. De nada, 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 nada. E você nunca mais vai me ver murmurando de nada. Ah, porque estão falando mal. Você nunca vai me ver murmurando, nunca. Nós precisamos dar graças em tudo. Mas sabe o que eu fico pensando? Que Deus, Ele quer nos expor a desafios maiores. Mas a gente está murmurando em coisas pequenas, velho. Pô, por que tem que pegar a fitinha? Que caramba, parece que não me conhece. Tipo, mano, vai lá, pega a fitinha, seja feliz e pronto. Você está entendendo? Nos nossos relacionamentos, não existe espaço para murmuração. Não deu certo. Sabe o que tem que vir na tua mente? Com certeza, quando ele começou a fazer, ele queria que desse certo. Não deu. Agora eu vou ficar reclamando? Pô, tem essa parada aqui que não tinha que estar nesse lugar. Combinei com a galera da limpeza para estar pronto, isso aqui não está. São os folgados mesmo. Para que nós nos enchamos do Espírito Santo, nós, como equipe que estamos servindo a Deus, e nós somos uma equipe, nós precisamos aprender a nos tratar de maneira santa e celestial. E no nosso meio não deve ter espaço em absoluto para murmuração. Em nenhuma instância, em nenhum momento, em nenhum lugar, não deve haver espaço para murmuração. Se alguém chegar murmurando do teu lado, sabe o que você faz? Olha para ele e diz: aparta de mim, Satanás. Murmuração, cara, é algo que tira o Espírito de Deus do centro. E coloca o nosso ego e as nossas vontades no centro. Murmuração é como aquela goteira que fica de noite, caindo na pia. Chega uma hora, velho, que dá vontade de arrancar a torneira. Chega uma hora que você fala: mano, não vou viver mais com água. Fecho o registro aqui, eu vou viver sem água. Vou tomar banho com areia, que nem faz os caras que moram em região desértica. Porque irrita. A igreja não pode ser um ambiente de murmuração. Olha para quem está ao teu lado e diga: dê graças em tudo. E por último, o apóstolo Paulo ainda diz o quê? Sujeitem-se uns aos outros. Ninguém se considere maior do que o outro. Eu não sou maior que você. Você não é maior do que eu. E não é maior do que quem está sentado do teu lado. E quem está sentado do teu lado não é maior nem menor do que você. Todos nós igualmente estamos servindo ao mesmo Deus. E todos nós diante de Deus somos vistos da mesma forma, filhos. Filhos que se dispuseram a servir a Deus. Então, cara, sujeitem-se uns aos outros. Aprenda a baixar a bola. E a igreja é um ótimo ambiente, um ótimo lugar para tratar o nosso orgulho. Para tratar a nossa vaidade. E receba esse tratamento de Deus na tua vida, para que você, nesse serviço dentro da igreja, possa tornar-se mais parecido com Cristo. Aí então, Paulo diz, aí então, vocês serão cheios do Espírito Santo. Soma, o cara vai sentar na cadeira, velho, e vai sentir um anjo abraçando ele. O cara vai abraçar lá na porta.
já vai começar a falar em línguas lá na porta. O Jeff vai abraçar. O cara vai no banheiro. E o outro vai estar fazendo fezes do lado. E ele vai receber visões ali. Mesmo naquele ambiente desfavorável. Você entende? Porque no final das contas, cara, o nosso compromisso com a excelência natural deve ser grande. Mas no final das contas, aquilo que a igreja tem para oferecer não é música, não é banheiro limpo e não é abraço na porta. É Jesus. É isso que a igreja tem para oferecer. A música, o abraço na porta, as cadeiras organizadas, o backstage organizado, tudo isso vai favorecer a presença de Deus. Mas no final das contas, se nós tivermos tudo isso e não tivermos a presença de Deus, é melhor fechar a porta e parar de ser igreja. Vamos ser casa noturna. Entendeu? Por isso que precisa haver, então, esse santo equilíbrio, e eu não diria de equilíbrio, mas essa santa intenção em tornar essa atmosfera cheia da presença de Deus. Todos nós, todos nós, todos nós, todos, sem exceção. Falando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graça em todas e qualquer circunstância, sujeitando-se uns aos outros. Todos nós devemos encher esse lugar da presença de Deus. Para que você entenda o que eu quero dizer, finalizando, é mais ou menos assim. Para que nós sejamos cheios da presença de Deus, nós precisamos encher um cilindro de 210 ml. Ok? Beleza? Imagine o seguinte, você tem 100 ml de qualidade. A qualidade e a habilidade do que você faz é suficiente para trazer a presença de Deus? Não. E você tem um outro cilindro com 210 ml da presença de Deus. Esse cilindro é suficiente para atrair a presença de Deus? Sim. Agora me diz uma coisa, você já imaginou se nós enchêssemos esse cilindro de 310 ml? Imaginou que loucura? Se nós fôssemos uma igreja naturalmente extraordinária e excelente, mas sem perder aquilo que de mais importante nós temos, a presença de Deus. Aí então ele chutava o pau da barraca. Não é não? E é isso que nós precisamos ser, cara. Uma igreja excelente, que tem compromisso com a excelência. A excelência natural e a excelência sobrenatural. Você é responsável por isso. Não transfira a tua responsabilidade para outros. E aí, se tratando de aspectos práticos, são coisas simples, cara. Simples e espirituais. Vocês vão servir lá com as crianças? Tem um tempo de oração antes. Honrem um ao outro antes. Lembrem o porquê que vocês estão fazendo isso. Vocês vão servir nas cadeiras, velho. Enquanto vocês estão colocando as cadeiras, vai orando por cada cadeira. Mas, pô, Deus, o cara que sentar aqui, que ele possa ter uma experiência contigo. Vocês vão cantar? Se reúnam antes, diminuam o ego de vocês, porque quem sobe no palco sempre está exposto à vaidade. E peça para Deus quebrantar o coração de vocês e usar vocês para que de uma forma poderosa, cada música possa entrar no coração das pessoas e trazer uma revolução. Sabe, torne aquilo que nós fazemos em algo espiritual e que não haja, em hipótese alguma, murmuração, má tratativa um com o outro, mas que sejamos, enfim, uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Olhe para quem está ao teu lado e diga, deixe-se encher do Espírito Santo. Aproveita já a pessoa que está ao teu lado aí e vamos tentar praticar um pouco isso que o apóstolo Paulo nos ensinou a fazer hoje. Conversando aí, um minutinho com essa pessoa que está ao teu lado, encoraje ela, honre ela,
valorize ela, dê graças a Deus por ela.